Bom, então hoje nós vamos retomar o capítulo 8, né? Então nós já iniciamos o capítulo 8. Então na semana passada, o capítulo que se chama No Plano dos Sonhos, do livro Missionários da Luz, mostra o ambiente espiritual de muitos dos encarnados e o que muitas vezes nós podemos fazer. Eles estavam conversando, inclusive, como nós mal aproveitamos esse tempo que pode ser vinculado a vibrações de aprendizado, de trabalho saudável, e nos desviamos desses cursos que até a espiritualidade nos oferece como possibilidade, como presença, né? Como podemos estar acompanhados dessa espiritualidade superior, mas no início do capítulo mostrou isso, porque o Alexandre vai dar uma palestra para os encarnados que estão dormindo, e o que ele citou no início do capítulo é que muito poucos comparecem. Mais ou menos 10% de um grupo que é comprometido já com um certo grupo de espíritas, mas 10% só comparece. E desses 10%, hoje a gente vai saber o que aconteceu com dois deles que não apareceram. Que inclusive eram aqueles dois que eles comentaram que eram os dois que eram amparados diretamente pelo próprio Alexandre. Então, o Vieira e o Marcondes eram aqueles dois que não chegaram. E o Alexandre pediu para um dos auxiliares dele, né, o Sertório, para ir atrás para saber o que estava acontecendo. Porque às vezes é algum incidente, alguma coisa que aconteceu que atrapalhou a vinda deles e que poderia ser resolvida. Agora, de outra maneira, poderia ser que eles mesmos atraíram uma vibração ou não quiseram comparecer por se envolverem com vibrações diferentes, né? E nesse caso, inclusive, o Alexandre falou: se for isso, deixa eles como eles estão. Não interfira, porque se eles estão atraindo ainda buscando esse tipo de vibração, é para que continuem assim até que eles se cansem, até que eles busquem fazer um novo caminho, né? Então agora vamos voltar ao ponto que nós paramos. Oi, Gandolf, boa noite. Tudo bem? Boa noite. E aí? Tudo jóia. Desculpa o atraso. Imagina. Eu só fiz um Hoje passou um resumo, pouco da hora. tranquilo, eu só fiz um resumo do que a gente viu na semana passada e agora a gente vai começar a sequência. Então, o Sertório e o André Luiz estão chegando na casa do primeiro desses que não compareceram. O André Luiz acompanhou o Sertório porque seria proveitoso para ele e para nós também, né? Então, eles andando e conversando, chegaram na casa do Vieira e do Marcondes, na verdade, de um deles primeiro. A tese do companheiro era assaz, interessante e educativa. Então, aquilo que eles estavam conversando sobre o aproveitamento do tempo. Mas havíamos atingido pequeno edifício, em frente do qual Sertório se deteve e falou: é a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Então, o Vieira está dormindo, deveria estar espiritualmente no local, que era, no caso, o centro espírita, para poder aproveitar o que o Alexandre ia falar e não apareceu. Então eles chegaram lá. E a André Luiz acompanhou o Sertório em silêncio, foi chegando na casa. Em poucos instantes encontrávamos-nos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Então acharam o Marcondes dormindo num quarto confortável, né? Uma casa de condições, pelo jeito. E aí chegaram ele fazendo um ruído singular. Então, dormindo, ele estava fazendo alguns barulhos. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispiritual unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Então, André Luiz está descrevendo o espírito dormindo. O perispírito ligado ao corpo, mas parcialmente desligado. Ao seu lado, permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Então estava o Vieira dormindo, o corpo, o perispírito dele, a alma dele estava ali do lado, ainda vinculada ao corpo, porque ele está encarnado, mas tinha um espírito de vestes negras ali junto com ele.
Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Então o Vieira estava como se fosse num pesadelo, dormindo, balbuciando alguma coisa e com o rosto transparecendo um certo pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Então, até gritando ele estava. Sufocava-se angustiadamente enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Então, essa era a cena. O espírito do Vieira não compareceu ao centro porque ele está preso com esse espírito que está, de alguma maneira, atormentando ele. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. Então é fato. A cena que está sendo descrita é essa. Mas o que será que aconteceu para o Vieira estar sendo atacado, né, por um espírito que, como a gente viu no início do livro, esses espíritos se aproximam e sugam energia, provocam pavores, como no caso dos vampiros, mas aqui é algo diferente agora. O Vieira dormiu, está sofrendo um pesadelo. Então a gente já começa a entender, inclusive, o que é um pesadelo. Muitas vezes, quando a gente dorme, podem ser encontros espirituais. E no caso, com uma alma aqui extremamente negra. E aí o Sertório, então, explicando para o André Luiz, continua, né? E indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. A gente acha que existe um mal que muitas vezes chega a nós gratuito, que a gente não tem nenhum tipo de envolvimento ou não tem nenhum tipo de participação. Nós somos vítimas e uma entidade obsessora chega e nos perturba, nos prejudica. Mas o Sertório já está deixando claro o que é, no Espiritismo, já um esclarecimento. Não existe obsessão que o obsidiado, de alguma maneira, esteja atraindo ou se vinculando a esse obsessor. Então, olha lá, ele falando, creio que ele, o Vieira, terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. E aí, então, o Sertório resolveu conversar com aquele espírito negro. Tudo bem até aqui? Tá dando para... Tudo E aí? bem, Carmen? Tudo bem. Então tá jóia. Então, ó, aí o Sertório pergunta para a entidade, né? O amigo é parente do companheiro que dorme? E aí ele responde: não, não. Somos conhecidos velhos. Então é alguém que o Vieira conhece, mas não é parente. E muito impaciente acentuou: hoje à noite. Olha agora, vamos começar a entender a responsabilidade de alguns atos nossos e como muitas dessas coisas que nos prejudicam acontecem. E olha por que esse espírito está ali do lado do Vieira. Hoje à noite, Vieira chamou-me com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi. Conversando levianamente com a família. Imaginem isso. Alguém que a gente não gosta ou alguém que a gente julga ter feito algo de errado ou algo de mal, que inclusive já faleceu, já desencarnou. E a gente faz comentários com relação àquele finado, aquela pessoa que já partiu, de maneira a inclusive comprometer a imagem perante outras pessoas. Então, o que ele estava fazendo, Vieira? Conversando com a família, lembrou daquele espírito que ele conhece, daquele amigo ou conhecido de outros tempos, que já tinha desencarnado, mas lembrou de coisas que o Vieira acusava ele de ter feito. E olha como é delicado isso, porque às vezes a nossa opinião com relação
ao certo e ao errado, ao que alguém fez ou deixou de fazer, muitas vezes é errado, a gente pode estar enganado, ou a gente pode estar se sintonizando com esse espírito dessa pessoa. E no caso, a gente pensando isso, achando que não tem consequências nenhuma, espiritualmente, principalmente no caso de um espírito desencarnado, você invoca a presença dele. E ele foi cobrar satisfação. Então, o Vieira, através das lembranças que ele tinha desse espírito, acusou ele de faltas que ele não cometeu, comentando com a família. E aí o espírito falando: Isso, como é natural, desgostou-me. É a mesma coisa que falar mal de alguém. Geralmente, aqui na Terra, encarnado, a gente fala mal quando a pessoa não está presente. Isso é comum. É um grande erro, uma grande falha. Porque se a gente tem alguma coisa, a gente já não deveria estimular esse tipo de pensamento, a condenar ou a observar a postura errada das pessoas. Mas geralmente, quando a gente faz isso, a gente faz com a ausência da pessoa. A gente fala mal de quem não está junto, de quem não está perto. Porque se a gente fosse falar direto com uma pessoa, para tentar ajudar, para tentar esclarecer, na ausência de outras pessoas, isso seria de alguma maneira talvez construtivo. Mas geralmente a gente fala quando a pessoa não tem nem como saber ou se defender. Agora, quando a gente fala de alguém que já se foi, pode acontecer exatamente isso. O espírito ouve, o espírito sente, e o espírito se desgosta, como ele falou. Como é natural, ouvindo falar mal de mim, me desgostei. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Então, provavelmente, ele é um espírito que sim, tem uma série de comprometimentos, de equívocos, porque ele é um espírito negro que está vagando e está indo tirar satisfação. Se fosse um espírito mais elevado, mais instruído, ele estaria em outras paragens, em outros planos da vibração e talvez não tivesse ali. Mas falar mal de alguém que é mal, você vai encontrar sintonia provavelmente. E no plano espiritual ele pode tirar satisfações. E à noite, quando a gente dorme, com o nosso espírito parcialmente liberto, a gente encontra com esses pesadelos. E aí, então, é exatamente isso que aconteceu no caso do Vieira. E aí ele falou, porque ele já está deixando claro, não basta o que eu estou sofrendo depois da morte, ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes. Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Então, até isso é triste nessa história que está falando. Esse espírito, inclusive, era alguém que era amigo dele realmente. Eles tinham famílias que tinham laços de proximidade e que agora o Vieira, invigilantemente, está falando, pensando, invocando aquele amigo, né? Antigo amigo, falando mal dele. Então, falar mal de alguém, tanto encarnado quanto desencarnado, Jesus já disse para a gente qual a consequência dessa conduta. Não é o procedimento que se espera de nós. Se nós queremos ajudar, nós devemos fazer críticas construtivas e principalmente à própria pessoa, e não por trás. Mas agora aqui a gente está vendo um caso muito claro, que explica muitas vezes muitas noites de tormenta que a gente pode estar passando. Não poderia esperar dele semelhante procedimento, em virtude, então, das relações afetivas da família, como ele falou. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. Então o espírito foi tirar satisfação com ele. Esperou a hora de ele dormir para chegar. Então aquilo que o André Luiz
presenciou falando assim, ele estava gesticulando, coisa que o André Luiz não estava compreendendo. O espírito estava se comunicando com o Vieira que estava desprendido pelos laços do sono. E aí por isso ele estava atormentado. Imaginem essa cena na vida real. É alguém fala mal de alguém, sonha com aquela pessoa, fala: Meu Deus, vim ser atormentado por ele. E é a realidade muitas vezes. E aí então, o estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando quanto aos verdadeiros móveis das minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Então o Vieira está num quadro desse. E o espírito, ele inclusive só quer se explicar. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo cujo corpo descansava em posição horizontal e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido. Fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Então o espírito ali está se justificando. Assim, você não acha que eu tenho o direito? Você acha que ele tem o direito de ficar falando mal de mim? Eu ainda estou aqui. Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Quer dizer, você não acha que ele tem que me ouvir? Ele está se fechando nesse rosto de terror aí e não está ouvindo? Ele tem que me ouvir. Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora, eu mesmo já lhe ouvi em minha nova condição de desencarnado longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Quer dizer, o Vieira mesmo, como espírita, alguém que frequenta uma casa, que estuda de alguma maneira as revelações, ele falou, o espírito está falando, eu mesmo já ouvi da boca dele, que a gente tem que ter respeito à vida dos outros. Só que uma coisa é a gente falar, quando a gente quer doutrinar, quando a gente quer falar que sabe alguma coisa para as pessoas do centro ou do nosso convívio, e outra coisa é o nosso íntimo. É o que a gente faz na realidade, na prática. De falar mal dos outros, de pensar mal dos outros. Então aqui ele está se explicando, esse espírito que está ali cobrando esse entendimento do Vieira. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? Falando tudo isso para o Sertório, né? Aí o interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Então, o que o Sertório está lembrando a esse espírito é a mesma coisa que aconteceu no caso da mulher adúltera. Que Jesus falou: quem é que aqui está sem pecado para poder cobrar algo de alguém? Então, tudo bem, o Sertório deixou claro, ele agiu errado, mas quem é que deve cobrar e não perdoar? Porque a mensagem do Evangelho é de perdão. Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. E enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas,
Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Então, o Sertório confirmou que o caso ali não era possível de se resolver, porque o Vieira mesmo fez algo que prendeu ele naquela noite, atrapalhou aquela noite pela própria vibração que ele se envolveu. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava. E talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Então André Luiz estava condoído, estava triste de ver aquela cena, né? Daquele espírito sendo atormentado, o Vieira sendo atormentado. E aí o Sertório falou: retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio requisitou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. Então, como o André Luiz fez um olhar de súplica para que ele pudesse afastar talvez aquele espírito, o Sertório falou: tirar esse espírito que chegou aqui atraído por ele mesmo está fora das minhas possibilidades. Mas podemos socorrê-lo, acordando-o. Então, olha isso, de alguma maneira o Sertório pode ajudar. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Quem é que nunca acordou ouvindo o seu nome? Né? Quem é que nunca teve uma sensação de ter um chamado que não era de ninguém do plano dos encarnados e acorda com aquilo que parece vivo? E foi exatamente o que aconteceu aqui. O Sertório chamou energicamente o nome de Vieira e Vieira despertou confuso, estremunhando, sob enorme fadiga, e ouviu-o exclamar palidíssimo: graças a Deus acordei. Que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar. Então, ele, na consciência dele ali acordado, pensou, puxa vida, que pesadelo terrível. Será que eu realmente estive com o Barbosa? O Barbosa era a pessoa que ele estava falando mal. Às vezes a pessoa acha, não, é só um sonho realmente, é um pesadelo, é uma coisa do meu pensamento, porque eu falei dele hoje. Não, às vezes nós atraímos mesmo a presença daquele espírito. Não nos viu nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. Então o Barbosa acordou e não percebeu a presença dos dois amigos ali. Somente, e nem mesmo do espírito ali do Barbosa que estava ali do lado dele no quarto. E aí o espírito ficou. Ele só saiu do sono. Então o Sertório ajudou de certa maneira. Mas eles tiveram que sair, tiveram que ir embora. E ao retirar-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar. Olha como também não é uma desculpa da gente. Eu tive pesadelo porque eu comi demais. Será que eu tive pesadelo porque eu comi muita coisa ou coisa muito pesada? A culpa é da comida, né? Então ele mesmo se questionando e não pensando que ele tinha invocado. Ele, como espírita, deveria saber que teve essa invocação ali naquele momento em que ele falou mal. Então, o que ele teria comido? Tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência, com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Então são as desculpas que a gente ainda também encontra para poder não colocar a responsabilidade naquilo que a gente faz, no que a gente pensa. Então, esse foi o exemplo do que aconteceu com o Vieira, que não pôde comparecer ao centro espírita durante a noite para receber o auxílio. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões. Convocando-me ao dever imediato, acrescentou: visitemos o Marcondes.
Não temos tempo a perder. Eles tinham que fazer isso e tinham que voltar lá, porque o Alexandre, né, vai começar. Daí, a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Então, o que aconteceu com o Marcondes? Que a situação era pior ainda que a do Vieira. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, então do mesmo jeito que o Vieira, pelo sono do lado ali, sob as colchas rendadas. O corpo físico que descansava com bonita aparência sob colchas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Então ele não estava com medo, com pânico, com pavor, ele estava relaxado. Ele estava de alguma maneira curtindo, como se fosse um viciado de dependência química, como ele compara aqui. E ao lado do Marcondes, então, ó, ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Então era uma cena, né, obscena com o que o Marcondes estava envolvido. O sono, né, ou os sonhos eróticos que muitos de nós podemos ter ou presenciar ou ouvir falar, também. Não estamos falando aqui que todo sonho é a mesma coisa. Mas, no caso aqui, o espírito do Marcondes se desprende do corpo e se envolve com esse ambiente de sensualidade, com 3 espíritos femininos, vendo-nos de súbito. Então, olha isso, o Vieira não percebeu a presença do Sertório do André Luiz, mas o Marcondes percebeu. E quando ele viu eles chegando, o dono do apartamento surpreendeu-se, de maneira indisfarçável, mormente infixando o Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Então ele viu 2 pessoas, o André Luiz ele não conhecia, mas o Sertório ele sabia quem era. Então ele se sentiu envergonhado. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre. Já sei que vem procurar-me. Não sei como esclarecer o que ocorre. Então ele está envergonhado e tentando se justificar, falando, eu não sei o que está acontecendo aqui. E no fundo, ele deve saber o que está acontecendo ali. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos. Então ele tentando se explicar e vê que ele não tem justificativa. Mergulha a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder-se de si mesmo. Então a vergonha não é só do Sertório e do André Luiz. A vergonha é dele mesmo, com relação ao que ele está fazendo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie. De quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Então o André Luiz, reparando melhor, aí ele se atém a essas entidades femininas que estavam ali, e ele se lembra do que ele já presenciou. Nessas regiões sombrias do umbral que ele passou 8 anos. Ele também trabalhou por um bom tempo no nosso lar, onde ele tinha talvez contato com entidades como essas que vinham do umbral para serem socorridas. Então ali ele estava percebendo qual era o nível dessas entidades que estavam ali assediando o Marcondes. Irritadas talvez com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. Então as mulheres ficaram irritadas, porque o Marcondes saiu do que ele estava fazendo ali com elas e ficou envergonhado fora de cena.
E aí elas, percebendo isso, irritadas, começaram a gritaria. Impossível que nos arrebatem Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos? Então ela falou assim: você não vai conseguir o que você quer. Eu vim de longe, eu vou segurar esse espírito aqui, porque ele me atraiu. Eu vim até aqui e eu vou fazer o que eu quero agora com ele. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje. Olha aqui, ó. Da mesma maneira, ele pode não ter chamado assim, eu quero essa noite atrair esses espíritos. Não. Ele chamou como? Alimentando esses tipos de prazeres, esses tipos de necessidades. Ao exemplo do que a gente viu nos capítulos anteriores, no caso daquele também irmão encarnado que tinham as larvas envolvendo ele no campo sexual e que faziam com que ele frequentasse as zonas de baixo meretrício com frequência. Então, isso, queira ou não, já é simplesmente a chamativa, a invocação também de espíritos do mesmo tipo de vibração para satisfazer um prazer que ele está pedindo, que ele está desejando. Então é o que ela está falando. Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje, exclamou a segunda, atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Então olhem como não existe obsessão sem um chamariz daquele que está sendo obsediado. Ele está agora sentindo as consequências, ele está agora humilhado, envergonhado, querendo agir diferente. Mas é a sintonia dele quem atrai esse tipo de espírito, e esse tipo de espírito não desiste facilmente de conseguir o que também eles estão atrás. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. Então, aqui, apesar do quadro que a gente está vendo que é grave, que é sério, eu também quero chamar a atenção para a postura de espíritos que querem ajudar, que não querem, exatamente ao exemplo do Vieira, falar mal de quem está fazendo isso. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. Ele não está julgando, condenando. Ele está triste porque o Marcondes ainda se envolve com esse tipo de coisa. Ele está triste porque as irmãs que estão fazendo aquilo estão também presas e sofrendo as consequências dessa prisão. Mas ele não está pensando mal, como o que atraiu o espírito do Barbosa. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos. Então, as duas primeiras que já falaram, apesar de serem já agressivas e firmes na opinião delas, a terceira era pior ainda. A terceira, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Então, o André Luiz, naquele momento, percebeu que, inclusive, essa cena não era a primeira vez que o Sertório presenciava. Porque pelo jeito que esse terceiro espírito se dirigiu ao Sertório, deu a entender o André Luiz que eles já tinham conversado antes, que eles já se conheciam pelas mesmas circunstâncias. E aí, então, essa terceira entidade fala: os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Quer dizer, ele é fraco, ele está aí todo emotivo, né? Humilhado, envergonhado, porque ele é um fraco. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. Então, a fraqueza do Marcondes, que atrai esse tipo de atividade, é a mesma fraqueza que impede que ele
inclusive saia das garras daquilo que ele atraiu. E gargalhando irônica acentuava: também temos um curso de prazer. Olha, ironicamente, né? Porque o Sertório está querendo levar o Marcondes para um curso, onde o Alexandre vai falar sobre as revelações, as verdades, os prazeres celestiais. Mas olha esse espírito, essa entidade, como ela é, inclusive, sarcástica, irônica. Nós também temos um curso de prazer aqui. Você não vai levar o Marcondes para o seu curso. Marcondes não se afastará. Parece cena de um filme de terror. E é o que é. É o que é a presença do caso do pesadelo que o Vieira está sofrendo. É o que é a presença desse envolvimento de vibrações umbralinas que o Marcondes está envolvido. A gente não tem noção da seriedade que são os nossos desvios ainda de pensamento, de conduta, de vibração. E aí, contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Olha, o André Luiz sendo bem sincero com a gente. Para ele, tudo aquilo estava irritando ele. Mas o André Luiz é um espírito que está aprendendo, está dando os primeiros passos nessa renovação, nesse aprendizado dele. Mas intimamente aquela situação estava irritando ele. Mas o Sertório não. Por isso que o Sertório já tem condições de lidar, inclusive, com isso. E aí o André Luiz segue ainda descrevendo. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. Olha que lindo isso. Além de tudo, esses espíritos das trevas sendo sarcásticos, irônicos, e o Sertório bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Porque semelhantes insultos ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos quando o Sertório me deteve. Então, olha isso, o André Luiz teve ímpeto, inclusive, de falar, de responder para aquele espírito. E o Sertório percebeu que ele ia responder alguma coisa para ela, porque o André Luiz estava também sensibilizado com aquele espírito sofrendo pela própria fraqueza, e aquele espírito deixando bem claro que não vai deixar ele solto, não vai deixar de fazer o que eles tinham como propósito, e o André Luiz, então, instintivamente iria defender o Marcondes. E o Sertório: André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Esse parágrafo é para a gente refletir por muito tempo. O André Luiz ia querer discutir com aquele espírito de treva, ao invés de simplesmente deixar. E a discussão, entrar na vibração daquilo, poderia fazer o André Luiz perder a razão, a emoção, e se enfiar em vibrações que às vezes vai levar século para que ele saia de novo. Então, como é perigoso, inclusive, a maneira de lidar com certas dificuldades. Então, eu vou ler de novo o alerta do Sertório para o André Luiz. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras, aquele espírito era ardiloso. Ele ia dar um nó no André Luiz. E o Sertório falou: 1 minuto que você converse tentando doutrinar esse espírito de um plano inferior pode induzir-nos a perder um século de existência. Às vezes a gente precisa de uma nova encarnação. Um século geralmente simboliza isso. Uma nova encarnação para poder vencer
uma vibração adquirida muito ruim por uma pessoa, por exemplo. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando sem espírito de censura. Olha cada lição que a gente tem na conduta do Sertório. Ele não dá margem para aquela provocação, ele se dirige ao Marcondes sem nenhum pingo de censura. Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado. Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me. Não sei como isto aconteceu. Não posso explicar. Então ele, inclusive, reconhece que ele não tem explicação, não tem palavra para falar para o Alexandre. Não, é assim, é assado. Não tenho como me explicar. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações. Então, outro exemplo. O Sertório poderia falar, puxa vida, meu amigo, que pena, coitadinho de você. Não. Não adianta ficar choramingando em cima dos atos. Sertório não estava disposto a cultivar lamentações, fazendo crescer dentro do espírito do Marcondes aquilo, você é uma vítima mesmo, coitadinho. E mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o, exclamando: Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Então ali voltaram a tentar, né? Irritar o Sertório. O Sertório já não é mais irritável. O André Luiz sim se mostrou irritado com a provocação delas. E às vezes a gente se irrita. E a gente revida. E a gente dá o troco de uma provocação que pode ser em situações completamente diferentes dessa. Pode ser com uma pessoa que simplesmente fale algo que a gente discorde, que queira fazer a gente tomar um caminho contrário à nossa tranquilidade, à nossa paz. E aí a gente compra aquela briga, aquela situação, se envolvendo naquele quadro de provocação. Então as mulheres de novo tentaram, né? Com uma série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se. Então ele sim entrou naquele quadro de lastimar, de queixa, né? de vítima. Mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Então Marcondes, sem muita explicação, pegou a mão do André Luiz e saíram dali. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos, indaguei? Não vamos acordá-lo? Então, aí, nesse caso, aí o André Luiz já viu que tirou o outro daquela situação. O Vieira foi acordado. Nós vamos embora e não vamos acordar o Marcondes? Não vamos melhorar a situação dele? E aí o Sertório responde: não. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Olha como a gente não entende nada. Como até a maneira de lidar da espiritualidade com casos, com situações, são diferentes, dependendo do que se quer conseguir. Então, no caso do Marcondes, o Sertório falou: nós queremos que ele fixe mais tempo no que ele está fazendo, para quando ele acordar, ele tenha mais vivo isso que ele fez. Para que ele cada vez mais fique com uma repugnância contra aquilo que ele está fazendo. Porque aí sim vai aumentar a vontade dele de sair desse caminho. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente.
é o que nos cabe levar a efeito. Quer dizer, nós vamos simplesmente voltar para o Alexandre e falar a verdade. E sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, acentuou. Por agora, André, chama-nos o dever mais alto, no campo da nossa jornada para Deus. Todavia, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. Então é isso, até isso eles vão fazer, o sertório. Ele vai voltar agora porque o dever chama eles. É mais importante o que eles têm a fazer com o Alexandre. Mas depois que passar isso, eles vão voltar à presença do Marcondes, à presença do Vieira, vendo o que mais eles podem fazer para ajudar esses amigos. No momento, não podemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam tão somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam ao envoltório da carne, na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer, com êxito, os companheiros encarnados. Então, olha que legal isso, né? Ele falando, apesar do Alexandre fazer esse curso para os encarnados, nós também aprendemos muito com o que ele faz, com o que ele traz para a gente, porque aumentando a capacidade de estudo, de compreensão, eles conseguem ajudar melhor também. É o que ele vem adquirindo, o próprio Sertório. A condição de saber o que fazer numa ou em outra situação, por exemplo. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me fundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Então, olha o que o Sertório agora está concluindo para o André Luiz. O seu sentimento de compaixão para os irmãos é sagrado, conserva isso. Mantenha sua preocupação em querer ajudar. Agora, sentimentalismo doentio não ajuda. Então aí você vai entrar numa vibração ruim e você não vai trazer benefício para quem você quer levar o benefício. Então é muito grande ainda a nossa jornada de aprendizado para ser útil de verdade. Para ser útil para nós mesmos, para ser útil para as pessoas. Então olha quanta coisa a gente ainda tem. A gente não sabe, a gente não é nada com relação a tudo isso. Então que a gente possa cada vez mais buscar essas instruções, essas presenças, essas vibrações do alto, nos colocando à disposição de não alimentar um pensamento ruim durante o dia, ou mesmo antes de dormir, ou mesmo numa lembrança de uma pessoa que desagrada a gente, ou que a gente, de alguma maneira, condena e às vezes equivocadamente. Então, tudo isso que a gente já sabe que Jesus passa como recomendação, agora a gente está vendo na prática o que acontece. Por que que isso é ruim? Por que que isso tem que ser evitado? Por que que o pensamento sadio, o pensamento de sintonia com bem-estar, com confiança, com fé, nos traz auxílio? Ou, se for o contrário, nos traz prejuízo? Até mesmo lidar com os problemas do nosso dia a dia, as coisas que acontecem que as pessoas nos trazem. Às vezes as pessoas vêm e começam a falar algo que leva a gente a querer falar mal também dos outros, das situações, ao invés da gente alimentar um desejo de buscar o auxílio do alto, de vibrar pacificação, de vibrar confiança em Jesus Cristo e em vibrar a busca da justiça através da busca da verdade. Então, tudo isso é exemplo prático para o nosso dia a dia, que se a gente vai no sentido contrário, a gente se prejudica e prejudica outros.
E se a gente entende isso e busca esses canais de ascensão ou de proteção, a gente acaba também avançando, evoluindo, subindo degraus. Então, depois que ele fala isso, conserve esse sentimento. Ele é sagrado, mas sentimentalismo doentio, não se arrisque nisso. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Então não precisa ficar ansioso. Nós não estamos e nem nunca abandonaremos esses nossos amigos. Fique tranquilo quanto à assistência, que ela vai acontecer no momento oportuno. Todavia, não se esqueça de que se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. É o aprender pela dor, né? Então, a dor, a consequência ruim de um ato nosso não é uma punição. Ela é pedagogia. Aquela circunstância que nos leva ao arrependimento, que nos leva ao cansaço com relação àquele sofrimento, àquela sintonia, faz a gente buscar, desejar um caminho reto, desejar o auxílio de verdade e não conseguir um auxílio que a gente às vezes ainda não quer. Se a gente tenta ajudar uma pessoa que não quer ajuda, não é perda de tempo muitas vezes. Então a espiritualidade vai amorosamente dando condições da gente se cansar, da gente se cansar, das situações tomarem um rumo onde nós estejamos mais receptivos para receber a ajuda no momento oportuno, como ele fala ali. Então, não se preocupe tanto, André, eles não estão desamparados, mas eles vão sofrer as consequências daquilo que eles mesmos estão buscando, atraindo, para que através dessas consequências eles desejem mudar. E aqui termina esse capítulo do plano dos sonhos. E aí semana que vem a gente entra no nono, no próximo capítulo. Não sei se é nono não, calma que eu me perdi. É o nono. Então esse é o oitavo capítulo, acabamos o oitavo capítulo. É um capítulo que tem muita informação para a gente aprender, pensar, né? Estudar de novo, se for preciso. Mas vocês têm aí mais alguma coisa que queiram acrescentar ou perguntar? Não, eu acho que sempre isso nós temos que aprender cada minuto e buscar até, por exemplo, o pensamento que a gente faz, qualquer coisa errada, pode ser causando alguma vibração negativa. Então, sempre buscando um lado bom. Tem uma lição do Emmanuel, no livro Pão Nosso, que se chama Guardemos Saúde Mental. E ele explica exatamente isso. Se a gente vibra constantemente o nosso pensamento em coisas baixas da Terra, a gente vai estar já vivenciando aquela coisa ruim. E a hora que a gente eleva o nosso pensamento, aliás, é isso, exatamente isso que a gente faz quando a gente busca uma oração. A gente eleva o pensamento para poder vivenciar outras vibrações, outras paragens, né? E é isso que nos salva. Esse movimento que a gente faz para subir. Certo? Mais Ô, alguma Marco, dúvida? Oi? sobre os pesadelos, nem sempre é esse tipo de caso, né? Exatamente. É porque tem medicamentos que provocam os pesadelos, né? Não Sim, é? não é regra mesmo, Thelma. Existem várias coisas que envolvem o nosso campo dos sonhos, né? E isso a Uhum, gente teria que estudar muito a fundo. Mas, de certa forma, Thelma,
esses medicamentos, eles podem levar a gente a profundidades de subconsciente ou até de coisas que a gente carrega do passado, que podem ser essas vivências tenebrosas. Então, mas pode ser uma mistura também de coisas que estão na nossa consciência, no nosso subconsciente, e tudo aquilo ficar misturado por conta de um medicamento pesado como esse que você está citando. Então é possível. Não é regra. Não é encontro espiritual tudo que a gente acorda e lembra. Entendi. Tá bom. Certo? Então é isso. Então tá. Beleza. Então, muito obrigado. Aí vamos agradecendo cada vez mais, né, a essa espiritualidade que nos ajuda. Uma boa semana para todos e até Boa o semana. próximo Obrigada. capítulo. Até a próxima. Boa Até noite. mais, Marcelo. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo. Tchau.